Humorista, ator, diretor de teatro, pintor. Ele foi um dos gênios do humor na televisão em uma época onde a ditadura assolava o Brasil e proibia várias coisas. Mesmo assim, ele conseguiu resistir e ficou na televisão e fez muito sucesso em seus espetáculos no teatro. Hoje, talvez ele não conseguisse permanecer no ar graças à censura do politicamente correto. Ele resistiu à censura dos militares e talvez não resistisse à censura dos tempos modernos. Um outro homem, jornalista quando o jornal era levado a sério, um jornalista que sabia criticar, mas também sabia dizer aquilo que era bom. E nosso terceiro tema deste vídeo é de um homem que puxou o talento de seu pai. Hoje vamos falar de dois livros diferentes. O primeiro é O Astronauta Sem Regime, do Jô Soares. E o segundo é O Humor nos Tempos do Collor, do Jô Soares, do Luiz Fernando Veríssimo e do Milor Fernandes. Um excelente humorista, um excelente cronista que é o Luiz Fernando, também escritor, e o maravilhoso Milor Fernandes. Então nós temos aqui hoje uma dobradinha. Vou começar falando do Astronauta Sem Regime. Este aqui é o primeiro livro do Jô Soares e na verdade este livro aqui é como se ele fosse um jornal. O Jô faz ele de uma forma onde tem aqui contos, como esse primeiro aqui, o Glubador. Você também vai ter notícias pequenininhas. Então ele faz como se fosse um grande jornal de comédia mesmo, que nos faz lembrar aquele jornal O Pasquim, inclusive, que trabalharam nele. E monta aqui suas pequenas histórias. Vamos lá. Em relação aos contos contidos nesse livro, são contos pequenininhos de 1 ou 2 páginas e sempre acaba daquela forma bem humorada do Jô Soares. Depois, você tem aqui dicionários com palavras absurdas, que ele explica da maneira dele, e ele passa para cá as mesmas comédias que ele faz na televisão, as mesmas histórias que ele contava na televisão. Mas, na minha opinião, não deu muito certo. São piadas escritas, na meu ver, que dariam certo sim na televisão, mas que no livro não deu tão certo assim. Eu acho que o tom com que o Jô fala, o tom com que o Jô conta, ele é um grande contador de história, é que dá, além, claro, da história em si, mas o que dá a graça é a forma com que o Jô fala com o seu telespectador, com o seu público. E apesar de alguns momentos ler aqui, imaginar a voz do Jô lendo para mim, isso acontece quando eu conheço o autor e já vi ele falando alguma coisa, eu ainda acho que não funcionou, pelo menos para mim. Mas aí, vocês podem tentar. Esse livro aqui você não encontra mais, só vai encontrar em sebo, quem sabe na estante virtual você pode encontrar, mas você não vai achar mais. Mas é aqui, eles são piadas do Jô Soares, em forma de conto, pequenos textos, notinhas, que dava muito mais certo na televisão. Agora vem aí o melhorzinho, que é então o humor nos tempos do Collor. É sim, senhores, gente. Isso aqui se passa no tempo sim do presidente Fernando Collor de Mello. E o nome, como você já pode perceber, é uma paródia, é uma gozação com o livro do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Então aqui o humor nos tempos do Collor. Aqui você tem reunidos textos do Jô, que saíam então quando ele era cronista da revista Veja, do Milor Fernandes, quando ele trabalhava então no Jornal do Brasil, e do Luiz Fernando Veríssimo no Estadão e no Zero Hora. E sim, este livro vai conter críticas nas suas colunas do governo Fernando Collor. Tá, este livro aqui ele foi publicado então em 92, já quando o presidente Collor ia sofrer ali o seu processo, aquelas investigações envolvendo o PC Farias, as denúncias de corrupção feitas pelo seu próprio irmão Pedro Collor. E é nessa vírgula, com essa pena ácida, mais inteligente, que os três vão escrever crônicas sobre esse período. Sobre o Jô, novamente eu vou falar. São textos assim inteligentíssimos,
piadinhas inteligentíssimas. Inclusive, aqui, ele vai dar dicas de leituras para o então presidente Fernando Collor, que estava ali sofrendo seu afastamento da presidência. Entre os livros que o Jô Soares indica para o Collor, ele indica Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Em Busca do Tempo Perdido e Chover Amanhã. Então, ele faz uma listinha indicando livros para o Collor poder ler nesse período conturbado de sua vida. E sempre, como eu disse, com críticas ferozes ao governo do então presidente Fernando Collor de Mello. Tá, e ele também faz, e por sinal, gente, eu vou dizer um negócio, só que às vezes serve para os dias atuais. Por fim, os textos do Jô terminam com provérbios do Planalto. Entre os provérbios está aqui, você fica à vontade se quiser encaixar nos dias de hoje, você tem todo o direito, mas às vezes a história do Brasil se repete, é bem atual, né? Vou ler 2 ou 3 provérbios. O primeiro, a comissão faz o ladrão. Quem vê cara, não vê coalizão. Há malas que vêm para o bem. Uma aliança só não faz verão. Então, criticando as alianças do governo Collor. Mas fico com a segunda parte. Os textos que eu mais gostei dessa coleção aqui, então, é os textos do Luiz Fernando Veríssimo. Eu, sinceramente, nunca tinha lido absolutamente nada do Veríssimo, nem crônicas, nada. Do Jô, como eu já tinha lido esse livro aqui, eu conhecia alguns textos cultos do Jô através desse livro que foi o primeiro. Mas do Fernando eu não conhecia nada, do Luiz Fernando Veríssimo. E vou falar, os textos para mim mais inteligentes, que eu mais gostei de ler, é justamente os textos dele aqui na coletânea. Também, claro, né, falando desse período. Mas, entre todos os textos do livro e entre todos os textos do Luiz Fernando, tá certo. Entre todos os textos, né, o que eu mais gostei muito, acho que o livro inteiro só vale a pena, ou faz valer a pena, por causa desse poema aqui chamado A Volta do Lampião. Do que se trata isso? O Lampião, ele está com o diabo, ele está andando com o diabo ali, com o Satanás, né? E ele está falando para Satanás que ele merece, ele tem que ir para o céu. Porque hoje em dia as pessoas fazem coisas muito pior do que ele. E começa assim, ó. A crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Não demorará muito para que a literatura de cordel inclua algumas figuras atuais entre seus personagens. E os cantadores do Nordeste cantem seus feitos como hoje cantam os do Capitão Virgulino. Será algo assim. E aí começa o Virgulino falando com o diabo. Das funduras dos infernos, chamuscados para danar, Lampião voltou ao mundo para se reabilitar, com o demo pela mão e a cabeça no lugar. Ele vai comparando as coisas que os políticos fazem com a história dele. Ele diz que ele não foi tão mal assim e que ele merece ir para o céu. E o final desse textinho, que ocupa 3 páginas, e ele é escrito, está em forma de cordel, é sensacional. Eu vou ler o finalzinho porque é só um textinho. Mas assim, é muito bom. Ele escreve lá. Mas o diabo alegou que Lampião devia entender. Jurisprudencialmente, ele nada podia fazer. E mesmo, contou baixinho, eu sou do esquema do PC. Então assim, até o diabo estaria envolvido nos esquemas de corrupção. Então eu gostei muito dos textos do Veríssimo. Que também, nos textos do Veríssimo, aqui embaixo você tem umas tirinhas engraçadinhas, falando do período. E assim, ele tem a comparação que ele faz, as comparações que ele faz. E outra coisa, né? Parece que o Brasil, a história não muda nunca. Aqui ele fala em uma de suas crônicas que o Collor se rendeu ao Centrão. A gente ouve muito hoje falar na mídia de que o Bolsonaro, né, que prometeu a nova política, patati patatá, nunca ia se aproximar do Centrão. E a gente vê que ele também se aproximou do Centrão para poder governar. É a mesma coisa que o Luiz Fernando Veríssimo diz que o Collor fez. O Collor, o caçador de Marajás, quer fazer tudo diferente, segundo Veríssimo, tá? Diz então que ele se aproxima do Centrão. E por fim, você tem as crônicas do Milor Fernandes. O Milor Fernandes eu já conhecia, porque por volta de 2003, 2004, ele também era colunista da revista Veja. E eu li muito de suas crônicas lá. E o Veríssimo, e o Milor, ele mistura suas crônicas com os desenhos que ele fazia. Inclusive, tem aqui, vou mostrar um do PC Farias. Se você não sabe, tem que ler a historinha do
Tem que ler um pouco, entender um pouco mais da história do Collor, que eu não vou te contar aqui, porque essa não é a biografia do Collor, nem do governo dele. Mas aí ele tem aqui, ó, a madame anda gastando muito, falando dos gastos do presidente, da mulher do presidente. Mas também, assim, gostei dos textos de todos, mas vale muito a pena aqui por causa daquele textinho do Lampião, que quer ir pro céu porque os políticos fizeram coisa muito pior do que ele. Então também, se você encontrar esses livros aqui em algum sebo, estiver passeando por aí, vai lá e adquira, porque eles são realmente bons. Esse do Jô, como eu disse, eu acho, na minha opinião, que dá mais certo na televisão, mas as crônicas deste período, né, as poucas crônicas, são poucas, porque o livro é curtinho. Ambos os livros têm ali pouquinho mais de 100 páginas. Mas vale a pena para conhecer o período e um pouco das crônicas desses três autores nacionais fantásticos, tá? Também recomendo uma entrevista do Milor Fernandes no Roda Viva. Se eu encontrar, eu deixo o link aqui embaixo, tá? Um abraço para todos vocês e não esqueça de se inscrever no canal e fica aí esses dois livrinhos sensacionais. Um abraço e até os próximos vídeos.